Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam, hoje, neste dia, nós vemos o Evangelho que fala de um grande milagre de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E quanto ensinamento há por trás desse milagre. E Jesus aqui nós podemos ver já inicialmente querendo pôr à prova Filipe. Vai dizer, viu, como que nós vamos fazer? Tem tanta gente para dar de comer para esse povo? Onde vamos comprar pão? E Filipe disse, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus faz isso meio que para testar, para ver como que estava a maturidade da fé de Filipe. Porque a gente vê aqui Filipe cheio de um pensamento humano, cheio de uma lógica, de uma matemática humana. Tem tantas pessoas, um pedaço de pão, tantos pães, tanto... É isso, essa matemática humana, essa matemática que Filipe ali coloca e fala, mas nem 200 moedas de prata seria o suficiente para darmos um pedaço de pão para cada um desses. E logo na sequência, veja, aparece André, o irmão de Simão Pedro, e disse, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ali parece que André traz essa esperança, tem um menino com 5 pães e 2 peixes, mas ao mesmo tempo André de novo cheio dessa humanidade vai dizer, mas o que é isso para tanta gente? Então a gente vê aqui Filipe e André apegados ainda na matemática e na lógica humana. E Jesus Cristo vem para romper todos esses esquemas humanos, toda essa mentalidade humana. Que esse menininho já havia rompido, porque veja o desprendimento, veja que para acontecer esse milagre que aconteceu, foi necessário esse menino com 5 pães e 2 peixes ir lá. É como se aquele menino falasse assim, está aqui, tudo que eu tenho, nem que eu não coma nenhum pedaço, está aqui.
olha o desprendimento desse menino, olha como as crianças, por isso que Jesus vai dizer, deixar vir em mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, porque tem esse coração que ainda não está pegado na matéria, nessa humanidade. O menininho está lá desprendido, talvez ele olhasse e falasse assim, nossa, eu vou comer aqui escondidinho para ninguém ver, porque se eu começar a pegar as pessoas... Não, ele vai lá e fala, está aqui, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Como se ele falasse assim, também não me importa se eu não comer, mas que possa saciar a necessidade de outras pessoas. E aí a graça acontece pelo desprendimento, não mais por uma matemática, por uma lógica humana, mas por um desprendimento de um menino com um coração puro, simples, que fala, tó tudo que eu tenho. E Jesus pega tudo que aos nossos olhos parece tão pouco, só 5 pãezinhos e 2 peixes para 5.000 homens, e ali a graça acontece. Porque a matemática do Senhor não é divisão. Porque cada vez que, se nós estivéssemos ali, cada pedaço de pão que nós partíssemos, cada pedaço de peixe que nós partíssemos ali seria divisão. Mas com Jesus Cristo, essa lógica não é da divisão, é multiplicação. Quanto mais Ele partilhava, mais se multiplicava. E é assim na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Quanto mais nós partilharmos o amor, mais Ele multiplica, Ele cresce. Quanto mais nós partilharmos a nossa misericórdia, o nosso perdão, mais Ele multiplica, mais Ele cresce nessa graça da matemática de Deus. Quanto mais nós partilharmos os nossos bens e mais ele se multiplica, não tenha dúvida, é assim que funciona com o dízimo. Quando nós devolvemos para Deus aquilo que nos pertence, aquilo que lhe pertence, que Ele nos dá, não tenha dúvida que as graças acontecem. Quantos testemunhos de pessoas que vão ali, veja e vem agora a viúva que dá a única moeda que ela tinha, ela deu ali toda a esperança que ela tinha. Tudo ela depositou ali no Senhor e pessoas foram lá e deram grandes quantidades e o Senhor fala, ela foi a que mais deu, porque ela deu tudo o que ela tinha, ela deu toda a esperança, assim como esse menino que dá tudo o que tem. Aí a graça acontece, quando não há mais esperança, acabou-se tudo, aí o Senhor vem com toda a tua graça e entra com essa multiplicação dos bens, das graças, da lógica de Deus. Então veja, meu irmão, minha irmã, que esse Evangelho quer nos ensinar, que não nos prendemos, que não fiquemos presos na mentalidade humana, nos esquemas humanos, nas ideologias, achando que esse ou que aquele vai resolver os problemas, ou que nós para resolver o problema tem que fazer isso, igual tantas lógicas que invadiram o coração de tantos cristãos que se perderam em ideologias, em teologias, porque não colocam mais sua esperança no Senhor, colocam suas esperanças na mentalidade humana, colocam suas esperanças nas pessoas, e a nossa esperança tem que estar no Senhor que fez o céu e a terra. Ele é a nossa esperança, Ele é aquele que realiza grandes feitos, milagres e prodígios. Então, nessa leitura, que nós possamos, a exemplo de Filipe Filipe e André, romper com esses esquemas humanos e sermos semelhantes a essa criança que entrega tudo que tem para que Deus entre com toda a tua graça e multiplique e realize o milagre que é necessário na minha e na tua vida. Então peçamos essa graça hoje do desprendimento, de entregar tudo ao Senhor, a começar pela nossa vida. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.